Olha, meus amiguinhos, geralmente eu não trago nenhum tipo de assunto mais treta, alguma coisa assim aqui pro canal. Mas ontem eu estava aqui fazendo minhas coisas e fui surpreendida com um vídeo que eu vi lá do Bruno, do Tricolor On. E era uma resposta refutando o Paulo Matheus sobre o assunto Tomás Pochettino. Eu falei o seguinte: eu vou me meter? Eu vou me meter, porque provavelmente o PM vai fazer um vídeo respondendo, e eu vou fazer um vídeo para ver esse rolê, tentar entender o que está acontecendo. Então, hoje é o tipo de conteúdo talvez fútil, talvez para ganhar like ou visualização, não sei, mas é um conteúdo que eu quis fazer, então eu tô fazendo. Depois da vinheta, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Cuida-se, bora! Olha, vamos lá, falar sobre isso, né? O assunto Tomás Pochettino especulado no Bahia, informação do Bruno, esqueci o sobrenome dele, Bruno, desculpa, tá? Mas já dizer aqui que isso aqui não estou estabelecendo treta, até conheço ele, né? Estivemos lá num churrasco já, lá em Salvador, eu conheci ele pelo nome de Pastorzinho, até que é um apelido dele, né? Mas, enfim, eu vou só avaliar, pausar quando eu quiser pausar para falar alguma coisa e ver com vocês o que tá acontecendo nesse rolê. De repente, Tomás Pochettino fez o Expresso Tricolor sair num corte. Rapaz, vamos entender esse rolê. Vamos lá, esse vídeo é um pouco... Ah, lembrando uma coisa, tá? O vídeo dele tá no 1.5, então se você tá me assistindo aceleradamente, coloca na velocidade normal, tá? Pra não ficar também muito rápido. polêmico, mas como eu fui citado, né, eu acho que eu tenho direito de resposta. Por já ter trabalhado no Esporte Clube Bahia e, consequentemente, ter vivido ali um ambiente de bastidor de futebol, eu sei que muita coisa acontece. E eu não costumo colocar a mão no fogo por informação de ninguém. Eu acho que se o jornalista trouxe determinada informação é porque teve acesso a alguma fonte, e eu sei que isso pode acontecer, porque no futebol, o clichê que tudo pode acontecer é a mais pura verdade. Trabalhei numa época que a gente viu coisas bizarras acontecer no Esporte Clube Bahia e no futebol da Bahia, né? Chiesa indo pro Vitória, Max Biancucci vindo pro Bahia, enfim. Muita coisa que antes torcedor nenhum imaginava que pudesse acontecer. Eu me orgulho muito de ter cravado a vinda de Caio Alexandre pro Bahia. E eu falo isso porque esse canal ele tenta ter uma responsabilidade, e eu tento deixar claro aqui que eu não sou jornalista, né? E nem tenho toda hora aqui fontes me dando informações privilegiadas para eu sair na frente de outros colegas, como acontece muito aqui na mídia independente do Bahia, que é um querendo passar por cima do outro às vezes. Eita, indireta zona, viu? Rapaz. Eu não entro nessa, né? E eu sempre tento deixar isso claro. Eu sou um torcedor que tem a coragem de ligar a câmera e vir trazer minhas opiniões a respeito do meu clube do coração. E eu tive acesso à informação, trouxe, a informação se concretizou. Quando eu trouxe, né, eu já trouxe gravando o que iria acontecer, mas para muitos ainda era um rumor. Então a gente se orgulha disso, né? E na internet, onde as coisas são disseminadas muito rápido e os créditos acabam nem sendo, né, endereçados à pessoa certa. Então eu acho que nada mais justo do que eu salientar, né? Enfim. Eu fui surpreendido hoje à tarde, né, no final da tarde, por um amigo que trabalha em clube de futebol, que eu estava sendo citado em uma live, né? Uma live lá do Fortaleza, do Expresso Tricolor. Expresso Tricolor. Porque realmente, Bruno, era muito difícil tu decorar esse nome. Ele decorou o Expresso, não decorou o Tricolor. Eu já desejo aqui meus votos de sucesso e de respeito pelo trabalho que eles estão fazendo. Eu acho que estão na mesma caminhada que a gente tem aqui no Tricolor 1. E nessa live eu fui citado pela informação do Tomás Pochettino. E novamente eu preciso frisar aqui. Esse canal, ele traz a informação quando a gente confia na fonte. Se eu trouxe, e é uma coisa que eu não faço por like, é só vocês puxarem aí, né, os vídeos, você vai ver que não tem toda hora informação de rumor, sai rumor na internet, qualquer rumor que não tem nem embasamento eu não trago. Eu até tento refutar esse tipo de notícia. E ele estava dando chilique, dizendo que eu não tive responsabilidade com a minha fonte, né, porque eu queria estar tumultuando o ambiente do Fortaleza, porque eu falei que o jogador estava insatisfeito lá. E aí ele trouxe isso, né, dizendo que era mentira, afirmando categoricamente que era mentira, assim como fizeram com o Caio Alexandre. E aí eu já estou calejado, vamos dizer assim, já estou sabendo o modus operandi que a galera do Fortaleza gosta de trabalhar, né? Mas ele afirmou categoricamente que não era verdade. E ele, inclusive, foi refutado pelo próprio companheiro de live, né? No qual disse que ele não sabia, ele não tinha fonte. Ele estava falando isso da cabeça dele. Enfim, Só pra vocês entenderem os personagens, tá? Ele tá falando do Paulo Matheus e do Quintino, tá? eu falei no início do vídeo, eu não coloco mão no fogo por nada de bastidor de futebol, porque eu trabalhei no futebol e sei que tudo pode acontecer. E deixo aqui um conselho pro amigo, né, que também trabalhou no Fortaleza. Engraçado, né, eu tive acesso a essa informação, ele também já trabalhou no Fortaleza, e eu acho que ele deveria ter essa sensibilidade, essa percepção, e não se expor tanto assim, né, não parecer tão emocionado, a ponto de colocar a mão no fogo numa situação dessa e depois estar frustrado aí,
né, como a maioria dos torcedores do Fortaleza são frustrados até hoje pelo Caio Alexandre ter trocado Fortaleza pelo Sport Clube Bahia. Inclusive, são tão frustrados, né, que no último jogo, entre as duas equipes, fizeram lá provocações na arquibancada para o Caio Alexandre. Enfim, faz parte do futebol, mas eu acho que quando você tem conhecimento. Olha, se tem torcedor do Bahia me assistindo, eu vou só dar um norte em 20 segundos, cronometra aí. Caio Alexandre chorou para ser comprado, ele tinha um contrato de empréstimo. Daí, de repente, começou a ser especulado no Palmeiras. Pensou que o Fortaleza estava dificultando a negociação, quando, na verdade, o Palmeiras não o quis. E aí, quem entrou na jogada foi o Bahia. O Caio continuou achando que o Fortaleza estava dificultando. E aí, não quis assinar o contrato em definitivo, a ponto de ir falar com o dono do passe para ele simplesmente vender os direitos por ele mesmo e o Fortaleza não receber nada. Então, isso não é sobre o Bahia, isso basicamente é sobre o caráter do Caio Alexandre e a questão da provocação no futebol, isso realmente é muito normal, mas a gente conhece, a gente sabe que o Caio some em jogo importante, então isso basicamente também foi um pouco daquela brincadeira do futebol e estratégia, e não ironicamente deu certo, né? Foi só 4. Conhecimento, você evita algumas frustrações, né? Mas enfim, eu vou colocar aqui na íntegra para vocês verem, né, tudo que foi dito a respeito dessa especulação que tá ganhando corpo cada vez mais a respeito do Pochettino, e vocês tiram suas próprias conclusões, né? Mas de toda forma, eu deixo aqui meu respeito, minha admiração e votos que o canal Expresso Tricolor continue crescendo cada vez mais e que alcance aí todas as metas que eles traçarem. Mas eu acho que respeito, ele é fundamental em qualquer ambiente. Vamos colocar aqui na tela tudo que foi dito. E responsável, né, por cravar a vinda de Caio Alexandre pro Bahia. Tenho informações, moro em Fortaleza e tem informações direto dos dois clubes aqui do Ceará. Dessa vez eu trago uma informação exclusiva, que o Bahia tá fazendo sondagens pelo jogador... Eu vou passar um pouco essa parte dele falando, porque acho que vocês já assistiram, né? Eu vou botar só um pouquinho do PM falando, até porque o vídeo dele é 17 minutos e eu não vou fazer esse vídeo aqui ser tão longo assim, tá? Dessa informação é tranquilo. Só que aí vem os poréns, né? E aí eu vou repetir aqui a fala dele, pra ir pausando e aí colocando o meu ponto sobre cada questão e depois os meninos podem falar. Eu quero fazer assim porque me ajuda mais do que ver tudo e depois ter que falar ponto a ponto. Vamos lá. Movimentação real do Sport Clube Bahia. Eu que fui responsável, né, por cravar a vinda de Caio Alexandre pro Bahia. Tenho informações, moro em Fortaleza e tem... O Internacional botou uma bola no travessão agora. Pronto, o glorioso Bruno Queiroz, né, que é o rapaz ali do Tricolor On. Vou tirar uma onda com ele aqui agora, porque ele acaba de ganhar o troféu. Cravei Caio Alexandre no Bahia, né? Então, parabéns, que você cravou o Caio Alexandre no Bahia, mas 500 mil pessoas trouxeram a informação de que Caio Alexandre já estava saindo para o Bahia. Não tô querendo descredibilizar você, mas é paia. Esse papo de troféu, eu que disse, tá? Vamos seguir. Informações direto dos dois clubes aqui do Ceará. Dessa vez eu trago uma informação. Eu já agradeço aí o troféu, tá? Exclusiva, que o Bahia tá fazendo sondagens pelo jogador Pochettino. Caramba, react do react, né? Do Fortaleza. Acabei de falar, sondagem todo mundo pode fazer, é normal, faz parte. O próprio Bahia tem jogadores de destaque que vão ser sondados por outras equipes, tá? Volante, que atualmente é reserva na equipe do Fortaleza, jogador que é reserva assim meio que sem... O ponto basicamente do que o PM falou aqui, resumindo pra vocês, é a minha opinião sobre esse assunto, tá? Que é basicamente o quê? O Bahia, o Inter, o Flamengo, sei lá, qualquer time pode sondar o jogador que quiser, gente. Assim, você pode sondar, você pode perguntar quanto é a multa, você pode perguntar, enfim, qualquer coisa que você quiser ali das burocracias de contrato, você pode ali estabelecer, inclusive, uma proposta. O ponto não é esse. Não existe medo ou frustração de perder o Pochettino pro Bahia. Entendam uma coisa. O Fortaleza hoje, ele tem uma base de elenco muito sólida, ao qual os jogadores são muito bem amarrados por contrato. O caso do Caio Alexandre, ele foi muito específico. A culpa foi dele, tá? Mas outros jogadores do Fortaleza que têm contratos definitivos, não existe qualquer tipo de medo deles saírem, porque se eles saírem, vai ser via pagamento de multa. E ninguém aqui tem um apego emocional tão grande assim ao Pochettino para que isso fosse um motivo de algo tão importante assim para ser citado como uma grande frustração, que é um tipo de narrativa que eu vi o Bruno falar e que eu vi alguns comentários também, que pra gente não faz o menor sentido. O Pochettino, ele tem contrato até o fim desse ano. Eu acho que o Fortaleza vai tentar renovar com ele. Eu acho por quê? Porque o Vojvoda gosta do jogador. Então, quando o Vojvoda gosta, a diretoria ela faz um esforço para que o jogador fique. Porque em 6 meses ele vai poder assinar um pré-contrato e sair de graça. Então, eu acredito, certo? É o meu feeling. Falei isso até na live de mais cedo, de ontem no caso, né? É o meu feeling de que o Fortaleza vai tentar renovar o contrato com o Pochettino. Mas se não renovar e o Bahia quiser contratar, o Fortaleza vai falar o seguinte: a multa é X. Vai pagar? Vou. Beleza. Tchau. E a gente vai falar beleza também, certo? Assim,
sobre o Pochettino. Eu acho muito legal, eu acho massa de verdade, eu não falo isso na ironia. Aquelas frases do futebol que a gente se apega, né? O Bahia tem muito essa frase, o Bahia é o mundo de vocês, tá? Existe um mundo além disso, e nesse mundo o Bahia não é o centro. Então entenda uma coisa: se o Pochettino quiser sair, o Bahia quiser pagar a multa, beleza, tá tudo certo, tá tudo bem, ninguém vai ficar morrendo de chorar por isso não aqui, tá? Acho que vocês precisam sair um pouco do pedestal às vezes, isso eu falo na maior tranquilidade do mundo. Meus melhores amigos da mídia independente são os tricolores baianos, são os meus amigos de Salvador, isso aqui eu falo com todo respeito do mundo ao Bahia. Mas assim, não se coloquem num pedestal que vocês não estão, certo? Não estão nesse momento. Graças a Deus, o Fortaleza hoje, por toda a dificuldade financeira que ele ainda tem de competir com os grandes times na Série A, ainda assim ele consegue competir, certo? Ele compete. Ele compete numa Série A de pontos corridos. Desde que ela passou a ser pontos corridos, o time do Nordeste que mais consegue protagonismo nela é o Fortaleza. Isso é um fato, isso não é achismo. E assim, eu falo isso com muito orgulho, porque nós somos o 15º orçamento da Série A. E isso aqui é algo extraordinário. O Bahia vai fazer isso, certo? Vai fazer isso também porque o Bahia tem muito dinheiro investido. Então é natural que o Bahia também consiga competir com bem mais força na Série A do que mostrou nas suas últimas participações, do que mostrou esse ano. Pode chegar muito mais longe, vai ter o dinheiro para fazer esse investimento. Mas ninguém pode tirar os créditos e os méritos do Fortaleza em relação a isso. Ninguém pode achar que o jogador hoje no Fortaleza fica por favor. Jogador no Fortaleza hoje, ele não fica por favor. Jogador no Fortaleza hoje, ele tem uma cidade maravilhosa para se morar, certo? Jogador no Fortaleza hoje, ele tem uma estrutura que tem tudo o que ele precisa, muito bem confortável, se concentra no hotel porque tem qualidade e estrutura para isso. Sensacional, incrível. Inclusive, teve até uma nova inauguração de estrutura lá agora no aniversário do clube, dia 18, da parte de fisioterapia que foi ampliada. O jogador do Fortaleza, ele recebe muito bem e recebe em dia. O jogador do Fortaleza, ele tem um ambiente maravilhoso para se trabalhar. Isso é o que é mais dito, né? Isso é o que é mais dito, a questão do ambiente do Fortaleza, de ter um ambiente competitivo, porém um ambiente muito saudável. E o Fortaleza, quando ele chega nas competições, ele chega para competir de verdade. Torcedor do Bahia, vocês estão naquele gostinho, naquela vontade de chegar, de jogar a Libertadores? Eu torço que vocês cheguem, tá? Que vocês joguem mais uma Libertadores. Eu acho que eu torço. Eu acho, não sei. Não sei. Às vezes entra um pouquinho de rivalidade, mas enfim. Mas vocês, nesse tempo do Bahia pra cá, e eu escuto muito isso do Darino Senna quando eu escuto a live dele, que é um excelente comunicador, sou muito fã do Darino. Pô, a gente quer ver o Bahia jogar uma Libertadores, a gente tem essa ambição, a gente quer mais. Pois é, nós, torcedores do Fortaleza, estamos indo pra terceira. A segunda em fase de grupos seguidas, se confirmar, claro, tem mais 7 jogos pela frente. Mas isso que eu tô dizendo não é pra ser soberba. Isso que eu tô dizendo é pra se dar os méritos do que o Fortaleza tem feito. Mesmo tendo as suas limitações, mas as nossas limitações, elas não devem ser vistas como coitadinhos. Não, aqui tem estrutura pra caramba. Aqui tem um ambiente maravilhoso. A gente tem o melhor técnico do Brasil hoje. A gente tem uma cidade maravilhosa. Os caras recebem muito bem. Então, assim, ninguém aqui é para ser visto com olhar de coitadismo e muito menos ter que ficar recebendo chancela de alguém para se sentir importante, não. O que nós somos é o que nós fazemos e o que nós fazemos hoje é referência. Certo? Então, assim, não existe o Fortaleza se apequenar pelo pedestal dos outros. Nós chegamos onde nós estamos hoje e, se Deus quiser, um crescimento orgânico mesmo, certo? Mais pra frente a gente pode chegar ainda mais longe, muito por essa força, certo? De um projeto muito bem consolidado. Se vocês têm um diretor de futebol como o Cadu Santoro, que é fraquíssimo, e o Bahia merecia alguém muito melhor do que ele, não é um problema nosso. Nós hoje temos uma diretoria de futebol que consegue fazer muito com pouco. Esse é o fato. Então não pensem que o momento do Fortaleza se resume a Tomás Pochettino e muito menos por Caio Alexandre. Se o Pochettino estiver insatisfeito, que é algo que eu também não, com todo respeito a você, tá, Bruno? Também não acredito que isso esteja acontecendo. Ah, mas ele tá na reserva.
Pois pelo mínimo que se conhece do Fortaleza, já se dá pra saber que o Vojvoda é um cara que roda elenco pra caramba. Então o jogador, mesmo que ele hoje seja mais reserva do que titular, ele ainda é um cara que joga. Isso não é de hoje, porque a gente já tá no seu 2º ano consecutivo, que ele sabe como funciona e ninguém reclama. Ninguém reclama. É assim que funciona e acabou. E outra coisa, porque a gente deu entrevista há pouco tempo. Não tem motivo pra achar que ele tá triste. Se ele quiser sair, ele sai. Paga multa e ele sai. Isso não é um problema. Isso faz parte do mercado do futebol para todo mundo, para vocês, pra gente, pros outros times. Isso é tranquilo. Então, assim, não se resuma a ele e muito menos a Caio Alexandre, certo? Então, assim, eu só tô trazendo esse ponto de vista para quem é torcedor do Bahia ter uma noção, certo? Porque a realidade é essa, certo? Que o Bahia vai disputar grandes títulos de novo, que o Bahia vai ser muito competitivo e um protagonista, eu acredito que nem vai demorar muito para isso acontecer, não. É um processo também. Mas assim, nós temos os nossos méritos, e jogador que tá aqui compete em Libertadores, jogador que tá aqui compete numa Série A, hoje nós somos o 3º colocado. Isso não é pouca coisa. Então assim, valorizem o de vocês, mas entendam que hoje se a gente tá na posição de chegar e falar que um Pochettino tá de boa, não pensem que a gente tá falando isso tirando do... Não tá. Não tá. E cada um respeita a informação de todo mundo e tá tudo certo, tá? Fortaleza hoje ele é referência no que ele consegue fazer. Isso deve ser respeitado, assim como é respeitada a grandiosa história do Bahia por ter os seus títulos de Campeonato Brasileiro. Foi há 300 anos atrás? Foi, isso não faz deles menos importante. Foi e tá na história e acabou, entendeu? E nós estamos lutando pelo nosso espaço, nós estamos lutando pelas nossas coisas e temos todos os méritos possíveis e reconhecimento é uma coisa que a gente não vai ficar correndo atrás. Quem quiser que tenha, a gente sabe da nossa verdade, da nossa estrutura e do que a gente faz. E era para ser só um react, acabou sendo um momento mesmo de fazer uma leitura geral, né, sobre essa questão do Fortaleza. E assim, se vocês acham que é tudo sobre vocês, é tudo sobre ficar frustrado porque fulano de tal saiu, sai do pedestal, assim, não é, sabe? Mas enfim, cada um também tem o direito de pensar sobre o que quiser e tá tudo bem. Isso aqui não é uma... o motivo daqui não é nem gerar mais polêmica, mas é só explicar algumas coisas mesmo, tá? Eu acho que isso vale pra todos, tá? Tanto Pochettino quanto qualquer outro jogador do Fortaleza. Hoje nós não temos mais qualquer tipo de amarra de só vai dar certo se fulano de tal estiver. Nem com o Vojvoda tem isso. Por mais que eu queira que ele assine mais 10 anos de contrato aqui. Imagine com o jogador. Então, assim, baixa a bola um pouquinho, tá? E entende que isso é do mercado, isso faz parte. E tá tudo bem. E tá tudo bem, de verdade mesmo. Mas eu acho que eu aqui fiz igual eu fazia no dissertativo argumentativo do Enem. Fugi do tema. Mas eu fugi para trazer uma ideia, né, do que eu queria, enfim, do que eu quis falar, né, e eu acho que acaba que é um vídeo muito massa, né, uma conversa com vocês podem botar suas opiniões aqui, tá tudo certo também, e é isso, tá, um abraço, estamos juntos, valeu, até a próxima.